uma coisa que eles me falaram, assim, quando eu comecei a trabalhar, o seu trabalho é tirar coisas do prato do seu chefe. É assim que você adiciona valor. Então, você vai ajudar ele, seu trabalho é ajudar ele. Seu trabalho é tirar coisas que você poderia fazer e para livrar ele para fazer coisas de maior valor no final do dia, né? Ele precisa focar em cliente, precisa focar no comercial, precisa focar em gerar receita para a empresa, né? Você como estagiário ou analista júnior, você tem que habilitar ele a fazer isso, tem que livrar a agenda dele para ele conseguir focar nessas coisas que são relevantes para a empresa. E aí, vamos lá? Boa tarde, Jenny, tudo bem? Como você tá? Tudo certo, obrigada aqui pelo convite para conversar com você. Imagina, eu tô muito feliz que você topou participar, na verdade, né? Uma pessoa super experiente aí. Queria que você começasse se apresentando, se possível. Então, qual o seu nome, quantos anos? Vamos lá, quantos anos é uma pergunta delicada, mas vamos lá. Meu nome é Jenny, tenho 31 anos agora, trabalho no time de Research da XP com estratégia de ações. Uhum. E o que isso envolve, assim, Research? Vamos lá, vou tentar explicar o que é Research antes e vou tentar explicar, acho que de uma forma um pouco mais generalista, tá? E de empresa para empresa vai variar um pouquinho, mas Research é pesquisa, tá? Então, somos um time que fazemos pesquisa de mercado. E aí, cada um tem sua especialidade, vamos dizer assim, né? A gente tem analistas que estão olhando para o mercado de ações, a gente tem economistas, a gente tem analistas de renda fixa, então cada um está olhando para dentro da sua especialidade. Nosso trabalho é entender o mercado, fazer projeções, né? Então, talvez uma coisa fácil de entender, os economistas fazem projeção de PIB, quanto que a economia vai crescer, projeção de inflação. Então, a gente faz estimativas para diferentes especialidades, e é um time grande, e eu trabalho especificamente mais com o mercado de ações, mas eu olho um pouquinho de tudo, tá? Então, o nosso trabalho é basicamente entender o mercado, olhar para dados, fazer análise de dados, a gente escreve muito relatório, né? Porque um dos passos além de analisar, a gente precisa comunicar, né? A gente precisa falar com os nossos clientes. Então, a gente faz isso via relatórios, a gente escreve o que foi a nossa análise, qual que foi a nossa conclusão, qual que é a nossa recomendação, e também a gente fala verbalmente, né? Reuniões, a gente faz vídeo, participa de eventos, lives. Então, é um papel até, né, bem completo, né? Tanto a parte quantitativa e também tem essa parte bem qualitativa, de conversar também com os clientes. Não sei se foi claro, mas fica à vontade. Foi super. Eu ia te perguntar, esses clientes são pessoas físicas ou a própria XP, outros bancos? Não apenas, tem de tudo. Então, e a XP acho que é até um pouquinho diferente, né? Tem algumas casas que o Research só fala com clientes institucionais. E aí são principalmente gestores e analistas de mercado, tá? A gente, né, aqui na XP a gente fala tanto com o institucional, então com as gestoras que fazem a gestão profissional do seu dinheiro, né? Então você, como investidor, pode colocar dinheiro no fundo e tem gestores que vão decidir o que fazer com esse dinheiro. Mas eles consomem nosso conteúdo para fazer as decisões. Então, esses são institucionais. Mas a gente também fala com os assessores da XP, né? A XP tem uma rede muito grande de assessores, escritórios, né? Que a gente tem. E também com o cliente final. E, né, além do cliente final, colocaria também nesse bolo mídia, né? Jornal, a gente fala com os outros especialistas de mercado. Então, e eu diria que a XP é uma das poucas casas que conversa com todos esses lados, né? Tem casas que só fazem ou só cliente final, varejo, ou só institucional. A gente acaba tem uma gama bem grande de audiências diferentes, com até níveis de conhecimentos diferentes, né? Então, dependendo da audiência, a gente fala uma linguagem um pouco mais acessível e o institucional, por exemplo, né, a gente quer fazer análises mais profundas, discussões um pouco mais complexas. Mas aí o cliente entra em contato com vocês, com o time da XP, sobre a demanda que vocês fazem essas pesquisas, ou naturalmente vocês fazem e vendem isso para quem procura? Tem os dois, na verdade. Então, a gente também quer gerar ideias, então a gente está sempre buscando ideias, gerando ideias nós mesmos, né? Fazendo brainstorming. Qual o tema que a gente pode falar? Quero entender mais um pouquinho sobre isso que está acontecendo, quero fazer um deep dive, então tem iniciativa própria, né? Porque a gente também quer gerar ideia para os clientes, né? Então a gente acaba sendo gerador de ideias, mas também tem demanda. O cliente pode vir falar, olha, quero saber mais sobre esse assunto.
Então, nosso trabalho também é responder as perguntas que os clientes têm. Às vezes é natural o mercado, por exemplo, pandemia. Aconteceu a pandemia, Covid, todo mundo teve que sentar e entender o que é uma pandemia, como que isso afeta, qual a consequência do mercado. Eu lembro que na pandemia a gente estava até falando com pessoas que os familiares eram os médicos para entender o que é uma incubação de um vírus, quanto tempo demora, como isso acontece, qual a possibilidade disso passar, quanto tempo isso passa. Então, tem tudo, né? Tem tanto a gente como gerador de ideia, como demanda, como algo natural do mercado, né? Tá acontecendo alguma coisa, a gente tem que falar sobre isso. E o que mais te atrai dessa área, assim? Acho que é justamente esse dinamismo de estar sempre aprendendo coisa nova. De estar sempre vendo coisas diferentes, né? Aqui, research, especialmente, acho que é um trabalho bem... tipo, todo dia é diferente do outro. A gente, né, as pessoas sempre perguntam assim, como que é a sua rotina? Depende, não tem uma resposta, assim, eu não tenho uma rotina, na verdade, todo dia é diferente, depende do que acontece no mercado. E aí, acho que nosso trabalho é muito realmente pesquisar, é realmente trazer informações, aprender e chegar numa conclusão e traduzir tudo isso para os clientes, né? Esse é meio que o fluxo do trabalho. Então, é aprender, toda hora tá aprendendo, e toda hora tá aprendendo coisas diferentes. Então, por exemplo, pandemia foi um exemplo, né? A gente teve que sentar e aprender sobre como funciona vírus, como que é a pandemia, a gente sentar e, né, ser infectologista, né? Aprender a ser infectologista. Teve invasão da Rússia na Ucrânia, né? Sentou e vamos aprender sobre geopolítica, vamos aprender sobre, como, né, toda a história que está acontecendo, como que isso impacta o resto dos mercados, tentar responder essas perguntas. Então, toda hora está acontecendo coisas que a gente tem que sentar, estudar o que está acontecendo e traduzir isso para os clientes. Então, acho que esse dinamismo e ser um trabalho muito catalisado por estudar mesmo o que está acontecendo, para mim, é algo super legal. Mas não é para todo mundo, né? Então, tem perfis para tudo no mercado, mas para mim, essa coisa de estudar o mercado, né? Tá sempre aprendendo coisa nova, para mim, eu acho que é o mais legal. Isso funciona como uma espécie de consultoria, né? Tipo, só que para o mercado financeiro. Então, você sempre está estudando novos casos, está propondo, não necessariamente soluções, mas está reunindo dados e falando, pô, esse é o caminho que é o mais razoável de se tomar. Assim. Talvez. Acho que consultoria pode ser uma palavra. Não exatamente, mas porque a gente não tá... talvez, porque a gente tá dando uma recomendação no final do dia. A gente quer trazer uma análise que ajude os clientes, as pessoas, a tomarem a melhor decisão em termos de investimento. Então, por exemplo, um cliente final, às vezes, ele não tem tempo para fazer as análises que a gente faz, né? O trabalho dele é outro, é ser médico, sei lá, não sei, fazer outra coisa que não tem nada a ver, mas ele precisa fazer uma decisão de investimento. Ele tem que fazer a tomada de decisão. Então, ele usa a gente como para consultar o que a gente acha, consultar as nossas análises. A gente vai dar recomendação e ele pode usar a recomendação não, porque ele pode também, né, fazer uma outra análise. Ele pode ir para outros analistas que têm uma recomendação diferente, né? O mercado tem muito analista e nem todo mundo acha a mesma coisa. Então, é que nem médico, né? Você como paciente, você tem um problema aqui, tem uma dor aqui. Mas você não é especialista para saber por que tá doendo. Como que eu soluciono? Eu tomo um remédio? Qual remédio eu tomo? Faço uma cirurgia? O analista é meio que esse papel, né? A gente é o especialista do mercado, tá fazendo uma análise e vai te fazer uma recomendação. Olha, acho que é isso. Olha, acho que isso vai impactar isso, acho que você deveria fazer isso mesmo. É como se uma consultoria mesmo. E você sente falta desse processo de tomada de decisão? Então, no fundo, está propondo recomendações para os clientes, né? Que te procuram, que você tem projeto. Você sente falta de, tipo, assim, às vezes existem casos que você propõe uma solução que você e o seu time acham que é a melhor e o cliente não segue, isso gera uma frustração? Isso é bem comum. Isso acontece, porque no final do dia a tomada de decisão de investimento é do cliente, né? Então, acho que, né, gera no sentido de, a gente, né, tem uma opinião embasada em certas coisas e às vezes o cliente acha que, eu preferi a opinião de outro analista. Acontece, acho que é normal, assim, não é nada tão fora do comum, assim, enfim, acho que acontece em todas as carreiras também, né? Então, é ruim, né? Porque a gente quer tá certo no final do dia, a gente quer fazer o qual certo para as coisas, mas acontece, não é nada muito fora do comum.
Mas por que você escolheu trabalhar com isso, assim, com research? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar, na verdade, em private banking, então foi analista de banqueiro, que é uma cadeira muito baseada em relacionamentos, né? Relacionamentos, produtos, transações, porque private banking é basicamente a gestão do patrimônio de um cliente grande, de grandes fortunas. E a gente está falando de fazer grandes transações, empréstimos, planejamento financeiro. Então, mas no final do dia realmente uma cadeira muito baseada em relacionamento. E na época, eu sou engenheira de formação, então na época eu sentia que eu queria muito mais estar perto do mercado, né? Eu estava muito mais perto do relacionamento, mais perto das transações que a gente estava fazendo, das contas. E eu queria mais mercado, queria entender, acompanhar mais o dia a dia do mercado. Por que o mercado subiu hoje? Por que o mercado caiu hoje? O que está acontecendo? Quais são os catalisadores? E é uma parte pequena quando você precisa focar em relacionamento, você precisa focar no cliente, né? E aí apareceu uma vaga em research em outro lugar, justamente quando eu estava já pensando em outras oportunidades. Então, eu estava meio que na hora certa, no lugar certo, e foi assim que eu caí em research, assim. Foi quase que de paraquedas, porque eu não sabia exatamente, né? Eu tinha ideia, conhecia o time, sabia o que eles faziam em termos de output, né? Eu sabia o que eles estavam produzindo, eu via, né, entrevistas que eles faziam, os relatórios que eles estavam escrevendo. Então, eu sabia mais ou menos, mas não sabia o dia a dia, né? E eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa parecida com o que eles estavam fazendo, que é acompanhar o mercado. Ser formador de opinião no mercado, falar, ó, eu acho que o mercado vai acontecer isso, eu acho que os investidores deveriam fazer isso. Eu achava isso super legal. Então, caí um pouco de paraquedas, mas é normal. Acho que na carreira de estudante você sempre você tem que, né, acho que abraçar uma oportunidade que for surgindo, e foi assim que foi encaixando o research, assim. Eu não sabia que queria research, não necessariamente. Eu sabia que queria fazer alguma coisa que fizesse parte do meu dia a dia, algo mais analítico, que envolvesse entender mais o que está acontecendo no mercado, na rotina. Então, calma, você é engenheira de quê? Eu sou engenheira civil, de formação. Ah, entendi. E aí, da faculdade, você já conseguiu Era estágio? Sim, primeiro estágio, mercado financeiro, mas eu fui efetivada direto no private bank. É porque eu estudei nos Estados Unidos e trabalhei nos Estados Unidos, e aí o processo lá é bem diferente daqui, né? Por quê? É que aqui o pessoal faz estágio por 1 ano, 2 anos, depois é efetivado, né? Geralmente esse é o caminho. Lá é muito difícil você fazer estágio por 1 ano, 2 anos, geralmente você faz um summer. Então, entre o seu junior year e o senior year, que é o 3º ano e o 4º ano, né, você busca fazer um summer, que é o estágio de férias, de mais ou menos 3 meses, que é mais para você conhecer o time de conhecer, e geralmente eles te dão uma oferta para você voltar daqui a 1 ano, quando você se formar. Então, os estágios são muito curtinhos. Então, realmente, assim, comparado com os estágios do Brasil, que o pessoal fica 2 anos e é praticamente um analista, né, faz muita coisa, lá os estágios são muito curtinhos, é muito mais para se conhecer do que efetivamente você conseguir fazer um projeto ou realmente fazer parte do dia a dia daquele grupo, né? Então, eu acabei sendo efetivada diretamente em uma vaga de analista. Eu tinha feito, na verdade, também em outro lugar, e aí acabou surgindo uma oportunidade de analista nesse private bank que eu trabalhei. Então, não passei pelo processo de estágio. Mas lá, os analistas que começam são, assim, bem crus, assim, comparado com os estagiários do Brasil, de verdade, assim, porque aqui o pessoal faz 2 anos de estágio, quando começa analista já passou por 2 anos, né? Lá, quando você começa como analista, formada é como se fosse do zero, porque você fez 3 meses... estagiário. Porque você fez 3 meses de estágio, você não fez nada, né? Fez pouquíssima coisa, então é muito diferente o processo. Então, me formei e fiz estágio, mas o primeiro emprego mais formal de longo prazo realmente foi no private banking. Uma pergunta que eu tenho em relação ao Summer é, tipo, se vale a pena fazer. Aqui no Brasil tem muitas empresas que oferecem esses programas de Summer. E, na sua experiência, assim, você acha que, apesar de ser pouco tempo, vale a pena você engajar isso no seu, sei lá, 3º ano de faculdade? Eu acho que vale, tá? Eu acho que, né, se você tem o objetivo de começar a trabalhar logo, de, né, ingressar no mercado financeiro, de trabalhar com o mercado financeiro ainda, que é um mercado super competitivo, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais experiência você tiver, melhor. Então, acho que vale super a pena. E aí, uma coisa que eu falo muito
abraça as oportunidades que vão surgindo, tá? Então, eu acho que vale. Assim, essa experiência, mesmo que seja curtinha, você vai ter uma experiência de trabalho, né? Que provavelmente você não teve, ou, enfim, vai te adicionar em termos de pra você saber como que é trabalhar versus estudar, que é uma vida muito diferente. Você vai se acostumar com uma rotina que é diferente. Você vai criar desde skills, né? Habilidades do trabalho que você vai fazer, sei lá, planilha, modelo, escrever relatório, mas você também vai criar os soft skills, que são as habilidades de relacionamento com as pessoas. Você vai começar a criar a rede de pessoas, né, que vão te ajudar ao longo da sua carreira. Então, você vai criando várias coisas que você não teria se você não tivesse feito, né? Então, mesmo que seja curtinho, eu acho que pra mim, vale bastante a pena se você tiver a oportunidade. Mas da sua experiência do Summer que você fez lá nos Estados Unidos, assim, você aprendeu novas habilidades ou foi mais pelo networking, pela experiência de trabalhar? Acho que foi os dois, né? O primeiro Summer que eu fiz foi mercado financeiro, então já entendi como, né? Você já aprende a dinâmica, como que é trabalhar no mercado, você já também começa a conhecer as pessoas. Então, assim, com certeza, assim, Summer, mesmo que seja curtinho, ajuda bastante. Ajuda você a criar, assim, uma trajetória, a não ser tão cru assim no seu primeiro emprego. E aí no Brasil é totalmente diferente, né? Eu sinto que no Brasil, quando você estagia, o pessoal faz estágio por 2 anos, né? 1 ano, 2 anos é muito tempo. Então, o pessoal já começa como analista efetivado bem na frente. Então, você tem um mercado aí mais competitivo, né? Com certeza. E aí você fez Summer aonde mesmo? Eu fiz 2 Summers na época, mas o Summer de mercado financeiro foi numa empresa britânica, Lloyds, mas também em Nova York. Aí eu fiz Summer lá. Mas quando me formei, surgiu uma oportunidade no JP para trabalhar com Private Banking e acabei indo para lá. E o Private Banking, assim, queria que você contasse um pouco sobre o que é, o que envolve você ser um analista, por exemplo, de Private Banking. Vou falar de uma forma generalista também, que não é só para Private Banking. Quando você é analista júnior, está começando na XP, em qualquer lugar, você realmente vai ser, né, a mão de obra. Você tá lá no operacional. Uma coisa que eles me falaram, assim, quando eu comecei a trabalhar, o seu trabalho é tirar coisas do prato do seu chefe. É assim que você adiciona valor. Então, você vai ajudar ele. Seu trabalho é ajudar ele. Seu trabalho é tirar coisas que você poderia fazer e para livrar ele para fazer coisas de maior valor no final do dia, né? Ele precisa focar em cliente, precisa focar no comercial, precisa focar em gerar receita para a empresa, né? Você como estagiário ou analista júnior, você tem que habilitar ele a fazer isso, tem que livrar a agenda dele para ele conseguir focar nessas coisas que são relevantes para a empresa, né? Então você é alguém que vai fazer muito mais operacional. Então no começo tem bastante operacional, você vai fazer relatório, planilha, vai assim fazer conta, vai fazer umas coisas, tem muito trabalhinho chato, mas isso em qualquer lugar. Então fazia muita coisa operacional, já tinha contato com o cliente, mas isso vai depender muito da empresa, do chefe, do papel que você tá, da sua própria postura também. Se você tem postura pro seu chefe falar assim, você confia em você falar com o cliente. Isso vai variar muito, mas já tinha contato com o cliente, a gente já conversava. Então, tudo depende, é uma combinação de fatores, tá? Então, era bastante operacional, mas e o cliente às vezes brincava, né? A gente falava assim, não, o banqueiro ou o chefe é quem toca o piano, mas a gente sabe que são os analistas que carregam o piano, né? Então, isso é verdade, né? Os júniores são quem carregam o piano, faz as coisas acontecerem, né? Então, por isso, os júniores têm seu valor, né? Eles têm um valor super importante. A gente precisa de analistas júniores para ajudar a gente a fazer as coisas acontecerem, realmente. Perfeito. Você comentou que o Private Banking é uma área que você está tratando com clientes de alta renda, né? E alta renda, só para saber, você diz quanto, assim? Depende do banco. Aí cada banco vai ter seus próprios critérios e até suas próprias segmentações, né? A gente tinha na época, em inglês a gente chamava High Net Worth e Ultra High Net Worth, por exemplo. Tinha duas segmentações. Até que na XP também tem várias segmentações entre os assessores, entre privates. Então vai depender muito do banco e cada um vai ter seu critério. Tá? E isso envolve mais responsabilidades no sentido de, por exemplo, você está tirando coisas do prato do seu chefe. E aí você sentia um peso sobre isso, sobre as coisas que você estava fazendo, por exemplo? Acho que assim, geralmente, assim, quanto maior o cliente, mais importante, um pouco mais de dedo,
você vai ter que ter, entendeu? Mas é também o perfil do chefe, né? Perfil do cliente, pelo chefe que tem que saber dosar, né? Esse é um cliente que não dá pra colocar um analista júnior pra falar com ele. Esse cliente mais tranquilo, pode tocar tudo com ele. Não tem muita regra, assim, vai depender muito. Mas quando você tá lidando com alta renda, é mais delicado. Você tá envolvido, aliás, você tá fazendo o operacional de transações muito grandes. Então, se você errar um zero ali... É um exato, exato. É um erro grande, assim. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, tem que ter um senso de responsabilidade muito grande quando você tá mexendo com transações muito grandes. Mas aí, quando você tá lidando com esses clientes, no fundo, você tá, tipo, gerindo o patrimônio deles, assim? Exato. Então, a gente tá falando sobre gestão de patrimônio. Desde empréstimo, coisa simples também, cartão de crédito, conta, abertura de conta, mas também está fazendo empréstimos muito grandes, às vezes hipoteca, né? Nos Estados Unidos é muito comum você fazer, né, financiamento para imóveis, planejamento financeiro também, né? Vários deles são grandes famílias que precisa fazer o planejamento de sucessão, né? Você tem muito dinheiro, mas você tem filhos. Como que você vai dividir? Como que você vai passar isso daqui para frente? A gente tinha advogados, contadores, porque é algo complexo. São famílias que têm um patrimônio em moedas diferentes, em lugares diferentes. Então, tem que ter uma organização, um planejamento por trás. Então, é um serviço, né, muito mais do que apenas uma transação, né? Desde coisas simples a coisas mais complexas, na verdade. E o caminho de uma pessoa que quer crescer nessa carreira, tipo, ela começa como estagiário e você vê essa alavancagem muito rápido ou é algo mais cronometrado, assim, mais... Depende da empresa também, né? Então, algumas empresas vão ser um pouco mais hierárquicas, né? Vai ter um caminho muito mais claro, assim. Empresas gringas, mais maiores, geralmente é um pouco mais... Tem uma escadinha, né? Onde eu tava, por exemplo, que é o mais comum dos maiores bancos, 3 anos de analista, 3 anos de associate, VP e diretoria. E é um pouco mais, mais contadinho, 3 anos e assim. Tem lugares que, você vai poder pular um. Tem programas que, você é um analista estrela, pode pular um nível, vai direto para social. Tem lugares que fazem isso. E também tem lugares que, não tem tanta regra assim, não tem esse negócio de cargo. Você vai crescer à medida que você conseguir, entendeu? Então, não tem tanta regra assim. Tem alguns que tem um pouquinho mais certinho, outros que vão ser um pouco mais flexíveis. E essa era uma área que te interessava muito? Private Banking? Eu gostei muito, assim, me deu vários skills que eu não tinha, aprendi muita coisa. Essa parte comercial, pra mim, me treinou muito e também criei relacionamentos ótimos, né? Mas, como eu falei, porque eu sentia que, sabia pouco de mercado ainda, sabia muito sobre produto, sabia muito sobre... né, todos os fluxos, né, de aprovações, transações que a gente tinha que fazer, mas eu sentia que não fazia muito parte do meu dia a dia mercado e eu queria aprender mais, queria ler mais, queria ter mais tempo de ler relatório, e não fazia parte do meu dia, porque não dava tempo. Então, no final do dia eu falei, e ainda mais que eu tinha um perfil, eu sempre achei que eu tinha um perfil muito mais analítico do que comercial. Banker é um perfil mais comercial. Você tem que... E aí tem 2 tipos, né? Tem um que vai manter os clientes, mas você também tem que ir atrás de cliente novo. Você tem que ligar e falar assim... Oi, sou banqueiro, quer ser meu cliente? É basicamente isso, tem que ir lá. Tem que dar a cara a tapa, né? Exato, você tem que ir atrás de clientes, tem que ir atrás. Então, não é muito meu perfil. Eu sempre tive um perfil muito mais analítico. Então, acabei buscando outras coisas, assim, tá? Então, mas assim, eu acho que não teria chegado onde eu tô se eu não tivesse passado por aquilo, sabe? Então, teve seu valor muito grande. Por que você diz isso? Acho que foi meu primeiro trabalho em mercado financeiro. Acho que formou skills muito relevantes que eu tenho agora, comercial, por exemplo. Formou uma rede de pessoas que eu não teria conhecido se eu não estivesse lá. E eu falo, assim, pra todo mundo. Tudo faz parte de uma construção da sua carreira, da sua trajetória, né? Às vezes o seu primeiro trabalho pode não ter sido aquele seu trabalho de sonhos, tá tudo bem, mas com certeza aquilo te levou para alguma outra coisa que talvez você não tivesse chegado lá se não ter passado por isso. Seja por uma pessoa que você conheceu, por um cliente, seja por um skill que você adquiriu nessa cadeira. Então,
faz parte da construção, assim, né? E a gente tava conversando antes, assim, não tem linha reta pra nada, né? E não se apegue muito. Tipo, tenha mais ou menos um objetivo aí de longo prazo, mas tudo bem você tomar algumas direções erradas, o mais importante é você trabalhar em direção àquilo. Então, você ficou quanto tempo trabalhando com isso? Fiquei 2 anos. 2 analista 1 anos. e analista 2, e aí eu fui pro research. Ah, você foi pro research dentro da onde Do você dentro do JP Morgan, exato. surgiu uma oportunidade e você foi. Isso, exatamente. Então foi uma época que eu já tava pensando, não sei se é isso que eu quero, talvez pensando em fazer outra coisa. Não sabia exatamente o que eu queria, sabia alguma coisa que era alguma de mercado. E aí surgiu uma vaga na área de research, e a outra coisa, né? Eu já conhecia uma das pessoas, o chefe daquela vaga, a gestora daquela vaga. Eu já conhecia, por quê? Porque quando eu entrei, assim, quando eu tinha acabado de entrar no banco, eu tinha ouvido falar dela e tal, e todo mundo falava dessa pessoa. Eu falava, era uma brasileira também, então eu falava, acho que eu tenho que conhecer ela. E todo mundo falava assim como tomar café com as pessoas, fazer networking. Eu, legal. Aí eu mandei um e-mail e falei, oi, tudo bem? Trabalho, não sei o quê. Queria tomar um café com você. Isso foi, tipo assim, nas minhas primeiras semanas de trabalho. Eu tomei um café com ela, tipo, oi, tudo bem? Não sei o quê. O que você faz? Que legal. O que você faz no dia a dia? E foi assim, totalmente aleatória. Assim, foi tipo, assim, todo mundo falava assim, é legal tomar café. E aí eu falei, ela faz um trabalho muito legal, deixa eu conhecer ela. E acabou lá. Aí passou 2 anos, surgiu uma vaga lá e eu mandei e-mail. Oi, tudo bem? Você lembra de mim? A gente tomou um café, não sei, um ano tal, e vi que surgiu uma vaga no seu time. Podemos conversar? Caraca. Aí eu fui tomar um outro café com ela e entrei no processo seletivo. E ela falou assim, lembro sim, vamos tomar café. Foi assim. E deu tudo certo. E aí foi assim que eu entrei no research. Porque eu tinha conversado com ela 2 anos atrás, ela me conhecia. E aí, foi assim que eu entrei no processo. E o processo era mais entrevista mesmo? Era entrevista, sim. Assim, passei pelo processo, entrevistas que nem outros candidatos. Mas, assim, e aí tá contando um pouquinho, né? O processo de entrevistas, né, na maioria das empresas grandes, é bastante concorrido, né? A gente recebe centenas de currículos. Então, a gente não olha todos, né? A gente faz filtros. Então, indicação, a gente olha. A gente faz filtro por algum skill. Queremos alguém que fala inglês. A gente vai olhar, filtrar quem fala inglês. Queremos alguém que já tem experiência. A gente vai filtrar. Então, né, provavelmente, né, meu chute, né, deve ter recebido vários currículos. Mas se eu tivesse entrado apenas jogando lá, não sei se eles teriam puxado o meu e me chamado para entrevista. Entendeu? Isso aplica para todos vocês que estão ouvindo, né? Super importante levantar a mão, super importante indicação. E aí, você manda um e-mail assim, verdade, conheci essa pessoa, talvez ela possa ser uma candidata. Eu vou pegar na minha lista de currículos que eu recebi e puxar essa pessoa que talvez eu teria passado em branco, porque eu talvez não teria visto, porque é uma pilha muito grande de currículos. Eu, assim, só perguntando, tangenciando um pouco, o que você considera ter um bom currículo, assim? Você olha pro currículo e fala assim, caraca, essa pessoa é diferente. Quero chamar pra uma entrevista. Pra mim, mercado financeiro. Pra você e pro mercado financeiro, 2 respostas. Nossa, a coisa mais importante é uma página só. Juro, eu não olho currículos que tenham mais de uma página. E muita gente faz isso. Então, uma página só. Especialmente se você é estudante estagiário, você não tem tanta experiência pra colocar em 2 páginas. Não força, né? Exato. Então, uma página só. Até porque em termos de eficiência, assim, pensa que a gente recebe centenas de currículos. Não dá pra ficar olhando para as páginas, procurando. Onde já estudou? Sabe? Ficar procurando, né? Tem que ser curto e grosso, fácil de entender. Então, uma página, bati o olho, entendi as mensagens principais, é isso, filtrei. Sim ou não? Uma página é super importante, porque muita gente não olha mais de uma página. Não entendi, não achei a informação que eu quero, pula. Vai para a próxima. Em segundo, para o mercado financeiro de forma geral, principalmente para research, inglês é super importante. Avançado. A gente escreve relatório em inglês. Todos os relatórios são em inglês. É bom. Tá. Então, inglês é super importante. Experiências que mostrem que você sabe? Sei lá, intercâmbio, ou às vezes algum projeto que você fez, ou curso, bota lá curso, ou certificação. Então, isso é super importante. Eu gosto de currículo em inglês, pra começar, mas aí é uma coisa muito mais
pessoal, não é todo mundo que vê currículo em inglês, mas eu gosto, porque pra mim já é um filtro. Já mata um critério. Exato, mas assim, vai bem, mas atividades também, coisas que você fez, challenges, né? Para o mercado financeiro a gente tem os challenges, a gente tem liga financeira, essas coisas são coisas que mostram um pouco mais da informação além de faço tal em tal faculdade, né? A gente quer saber um pouquinho mais. Tem uma linha que eu gosto muito, que às vezes as pessoas colocam, que é hobby. Ah, é? Sim, assim, assim, o currículo ideal primeiro, a parte de educação, então, onde você estudou, o que você estuda, qual ano de formação. A segunda parte, experiências mais acadêmicas / de trabalho, né? Fiz estágio em tal lugar, ou fiz, sei lá, voluntário, não sei o quê, eu fui da liga, não sei o quê. E aí a última parte é meio que certificações e skills, né? Tenho certificação de não sei o quê, eu sei mexer em Excel, eu sei mexer em Python. Aí, às vezes, tem pessoas que colocam uma linha assim, hobbies. Isso é legal pra gente conhecer um pouco da sua personalidade. Porque no final do dia, quando a gente tá entrevistando, a gente quer saber quem é você. A gente quer saber se a gente tem uma personalidade que a gente trabalharia bem juntos. Então, é legal, assim, tem gente que coloca hobbies, né? E tem pessoas de hobbies muito diferentes, né? Vai que você ganhou uma medalha de ouro de uma competição de, sei lá, skate, não sei, né? Ou, às vezes, tem gente que coloca interesses, né? Gosto de livros de filosofia. Isso é sempre na entrevista sempre gera conversas, entendeu? Agrega. Agrega, exato. Porque a entrevista, eu diria que é uns 80% mais técnico nas entrevistas, e o resto a gente quer saber quem é você, né? Tipo, o que você faz quando você não tá estudando, quando você não tá trabalhando? O que você gosta, né? No final do dia é muito isso. Então, essa é uma linha diferente pra colocar que eu gosto. E do mercado financeiro, você acha importante os universitários tirarem certificações logo na faculdade, ou isso é uma coisa que ao longo da carreira... Eu falo muito depende. Mas depende do que você quer. Algumas certificações você só vai tirar depois de formado, até por regulação, sei lá, algumas não fazem sentido. Algumas que você já pode ir tirando já, né, pra mim que tá olhando, já diz alguma coisa. Então, pode ser legal que você tenha. O quê, assim? A maioria das certificações regulatórias, acho que você não pode tirar quando você está estudando. Então, sei lá, um CNPI, acho que você tira depois. Deixa eu pensar. O CFA é um dos principais. Pelo que eu saiba, você pode tirar o 1 já na faculdade. Então, isso já é bem legal. Bem legal. Exato. Mas, assim, quando você está estudando, eu acho que são poucas, né, certificações que você pode tirar, justamente porque a maioria são tiradas depois. Mas, às vezes a pessoa coloca, estou estudando para o CFA. Já é alguma coisa também, sabe? Certificação de programação, sabe? Programação. Tem que mostrar o que você tem de diferente, né? E tem que mostrar, assim, que você tem paixão por isso também, que você está correndo atrás, né? O CFA, por exemplo, às vezes a pessoa não tirou. Aliás, muitas vezes as pessoas não tirou, porque quando júnior você não tirou, né? Quando você é júnior. Mas, você tá no meio do caminho, sei lá, você tirou 1, tá estudando pro 2, eu já sei que ele sentou pra estudar, ele já fez sacrifícios, porque exige sacrifícios de tempo, você provavelmente tirou finais de semana que você podia estar com os amigos numa festa, mas você estava estudando. Mostra que você quer, né, tá correndo atrás de uma coisa, mostra interesse, mostra disciplina, mostra muitas coisas, assim. Então, às vezes você não tirou aquela certificação, mas está fazendo já é uma sinalização positiva. Assim, você é certificada pelo CFA? Sou CFA. Tem CNPI, mas CNPI é obrigatório. Tá? CNPI. CNPI é da PMEC. Todos os analistas que dão recomendação para o mercado, então de research, precisam ter. É por regulação. Então, todas essas recomendações são reguladas pela CVM, que regula todos os analistas, tá? Então, juridicamente, então a gente precisa, né? O jurídico está sempre em cima da gente. Então, você precisa ser certificado pelo CNPI para assinar um relatório fazendo uma recomendação. Então, isso é obrigatório. Muita gente, antes de entrar no research, gosta de tentar fazer. Eu não acho que faz muito sentido, tá? Porque quando é obrigatório, você tem que fazer de qualquer forma. O CFA não é obrigatório. Você não precisa dele para fazer nada. Ele é um bônus, ele é uma sinalização de que você sabe o básico, você tem as ferramentas, você corre atrás, você estudou. Então, são coisas diferentes. Por não ser obrigatório, acaba mostrando mais interesse.
outro é obrigatório, você tem que tirar de qualquer forma, né? Todo mundo que vai ser analista de research vai ter que tirar, então não tem muito bônus, sabe, por trás disso. A única coisa que vai ajudar provavelmente você vai poder assinar relatório antes, né? Porque se quem entra no research não tem, vai ter que esperar até tirar para assinar relatório. É meio que a única diferença. E do CFAs tem alguma recomendação? Tipo, você precisou estudar bastante para tirar, assim? É um certificado extenso. Hoje são 3 fases, então você tira em 3 anos e você precisa de 4 anos de experiência para ser certificado. Tem que estudar bastante. Existem sacrifícios, né? Pô, muitos finais de semana, feriados sacrificados, mas é muito bem visto. E aí a minha dica é, se você quer fazer, começa logo depois que você se formou ou no seu último ano, se der. Mas assim, não perca, quando você embala, fazer um certificado logo depois de se formar, você tá no ritmo de estudar, sabe? Tem gente que deixa pra depois e você não tem mais ritmo pra sentar e estudar, né? Então, é bom você sempre se manter estudando, assim. Então, eu acho que é um certificado legal tirar logo depois que você se forma pra você já tem aquele ritmo de, né, saber estudar, fazer prova, essas coisas. Para qualquer área do mercado financeiro. O CFA não é para qualquer área não, tá? É mais para analista. Então, por exemplo, se você trabalha num IB, não precisa. Consultoria, não, depende, Planejamento financeiro, o pessoal tira CFP, que é outro certificado. Então, tem alguns certificados por aí, aí você tem que entender o que você quer um pouquinho, antes de sair por aí fazendo. Quais áreas que o CFA é um puta diferencial, assim? Research, tanto sell side como buy side. Então, se você quer ser analista de ações, renda fixa também, né? Economista não tanto, acho que tem economista que tem, mas não é menos, porque os economistas fazem outras certificações, outras provas. Buy side também, se você quiser um dia ser gestor, por exemplo, tem a parte de portfolio management. Tem um CFA de ESG também, então se você quer trabalhar com ESG também é um certificado do CFA também. Então, se você quer para uma área mais comercial, talvez não precise, por exemplo. Então, é análise no final do dia. Se você quer fazer análise, é muito mais focado nisso. Tá. Mas tem gente que começa com ele porque ele já dá uma boa introdução, especialmente para quem, por exemplo, estudou engenharia, não sabe nada de mercado financeiro. Nossa, ele dá, assim, a base. Primeiro vai te dar a base de tudo que você precisa saber. Beleza. E só voltando um pouco, então, você estava em Private Banking, esse foi para Research. E como que foi essa transição no sentido, assim, o que mudou, né, de Research para Private Banking? Nossa, tudo. Tudo. É uma dinâmica muito diferente, né? É muito mais sentar, pensar, analisar, olhar dados, escrever. Então, não é, especialmente em Research, você vai também fazer uma transição ao longo da sua carreira. Quanto mais júnior você é muito mais planilha, relatório, você está muito mais sozinho lá, pensando, desenvolvendo. Quanto mais sênior você fica, mais na frente do cliente você vai ficando. Então, você vai se tornando uma pessoa mais comercial. Então, tem uma transição. Então, no começo era pensar, ler muito, entender, estudar, aprender. E tem uma curva de aprendizado, né, bem inclinada, né? Tem muita coisa para aprender. Então, mudou muita coisa nesse sentido. No começo, realmente, você vai falar menos com o cliente, vai ter menos interação, até você ter conforto, né, de falar na frente das pessoas sobre o que você tá vendo, né. Enfim, então, foi um desafio, ainda é um desafio, todos os dias é um desafio, mas acho que é uma dinâmica muito diferente de comercial. Mas à medida que você vai crescendo, você vai tendo um pouco mais de contato, o seu dia a dia vai ser um pouquinho mais com os clientes, e vai se tornando um pouquinho mais comercial, mas você tá sempre meio que, tem que estar sabendo o que está acontecendo no mercado. Você tem que estar sempre informado, tem que estar sempre fazendo análise. E vai ficando mais fácil, né? Porque à medida que você vai desenvolvendo esses skills, você vai conseguir fazer uma análise muito mais rápido, né? Hoje em dia, né, você sabe bater numa planilha e falar, tá errado. Uma pessoa júnior vai ficar um pouco mais tempo lá, por que tá errado? Né? Vai demorar um pouquinho mais tempo para descobrir. Uma pessoa vai sendo vai olhar e falar, não, tá certo, tá errado não, refaz. Então, você vai desenvolvendo, vai pensando um pouco mais rápido, as análises vão ser mais rápidas, justamente para você ter jogo de cintura, porque no final do dia, o que é a interação com o cliente?
você é meio que aquela pessoa, é o consultor, né? A pessoa vai te perguntar, às vezes você não sabe. Às vezes ele, né, vai te perguntar uma coisa que não tá dentro do seu escopo. Mas você vai ter que responder. Então você tem que desenvolver esse jogo de cintura pra responder coisas que talvez estejam fora do seu escopo, mas tentar ajudar de alguma forma o cliente. Né? Quando você diz cliente, é pessoa física? Tem tudo. Tem cliente que pode ser pessoa física, tem cliente que pode ser assessor, tem cliente que pode ser o analista de uma gestora, ou mesmo o próprio gestor. Ou jornalista, ou qualquer pessoa. Gestor, assessor, qual que é a diferença, assim? Vamos lá. O assessor é como se fosse o médico do cliente pessoa física. Você tem, sei lá, 10 mil reais para investir. O que eu faço com esse dinheiro? Você tem um assessor, né? Ou um gerente, ou um banqueiro, que você vai falar assim, meu objetivo é bater a inflação. Então tá bom, então vamos fazer isso. Esse é o assessor, ele vai te aconselhar o que você vai fazer com esse dinheiro, onde ver esse dinheiro para você chegar nos seus objetivos. O gestor, ou uma gestora, é um fundo. Então, o seu assessor, por exemplo, pode falar assim, ao invés de você investir, sei lá, numa renda fixa para ganhar X% por ano, eu recomendo você colocar dinheiro nesse fundo, porque esse fundo, ele faz XYZ. Ele tem uma estratégia que nos últimos X anos retornou tanto, e a gente acha que tem potencial de continuar indo bem. Enfim, pode ter vários motivos ali, mas ele vai falar assim, ao invés de você colocar num ativo, você vai colocar num fundo que vai ser gerido por um profissional. Um profissional que está sempre de olho, estudando também, e ele vai pegar esse seu dinheiro e vai fazer as decisões. Então, o gestor que vai fazer a decisão do que fazer com o seu dinheiro, mas sempre dentro de uma estratégia. Por exemplo, eu quero investir em renda fixa, mas não quero investir em um ativo, numa empresa. Não quero emprestar dinheiro para uma empresa só. Quero botar pro gestor para ele decidir qual empresa que vai ter o meu dinheiro. Então, ele vai ter dinheiro de várias pessoas e vai fazer essa gestão. E o gestor, tem a gestora, tem o gestor e os analistas. Geralmente, os analistas são meio que os que estão olhando mais de perto cada setor, por exemplo. Então, se for um fundo, uma gestora de ações, vamos, por exemplo, dizer que ele investe em várias ações, na bolsa como um todo. O gestor vai ter aquela visão assim, a gente está num cenário, muito ruim, muito difícil, recessão econômica, juros muito altos, então a gente tem que escolher setores que são mais defensivos, setores que vão navegar melhor esse cenário mais difícil. Então, ele vai ter essa visão mais estratégica, mas ele quer falar assim, mas eu sei então que eu quero, sei lá, setores de elétricas, porque setor de elétricas é mais resiliente, né? Ninguém deixa de consumir eletricidade quando a economia tá ruim. Mas qual empresa? Aí eu vou falar com o analista, porque eu tenho um analista do setor de elétricas que tá olhando todas as empresas listadas. E ele vai olhar, ele sabe um a um como que tá acontecendo. Pensa que o gestor ele tá olhando para tudo, tá olhando para 100 empresas. O analista de elétrica está olhando apenas para as empresas de elétrica, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então ele vai fazer o pitch assim, olha, essa empresa está melhor do que as outras de elétricas. Mas o gestor que vai fazer a decisão no final, mas ele depende da análise dos analistas para fazer as decisões dele. Beleza, mas não, beleza, tá perfeito. Eu só ia te perguntar do ponto de vista da pessoa física. Óbvio, provavelmente a resposta vai ser depende, mas eu queria entender no sentido assim, eu quero pensar na minha aposentadoria. Não é sempre melhor escolher um gestor, porque ele tem uma visão macro, tem um fundo, então tem pessoas que estão pensando estrategicamente onde você pode alocar o seu dinheiro, enquanto um assessor vai ser uma pessoa que vai te dar uma recomendação. E se for um profissional, assim, que ainda não é muito experiente, não vai dar certo. É que seu assessor pode direcionar para esse gestor, entendeu? Parte da nossa análise do assessor e também do research também, é que a gente tem muitas gestoras, na verdade. Então, se quer fazer uma gestora de renda fixa, vai ter várias. Então, a gente tem que fazer análise de qual a melhor gestora. Por que essa melhor gestora? Porque ela tem um histórico muito bom. Porque o gestor, ele é um gestor que, tem muita experiência, X anos de experiência, passou por várias casas. É um gestor que passou pelo Banco Central. Então, tem muitas gestoras. E o assessor também vai te direcionar para a gestora que ele acha melhor. No final do dia. Então,
O assessor, ele é seu conselheiro, ele é seu médico, que vai ser o diagnóstico e vai falar, por exemplo, você tem dor de cabeça. Tem que Novalgina e Tilenol, e, sei lá, tem Advil, né? Mas eles têm características diferentes. Tem um motivo de porque a gente tem várias. Então, ele vai falar assim, esse é melhor. Porque a minha análise e tal, então é isso. Então, realmente, tem vários gestores, vários fundos, mas são papéis diferentes. O assessor vai te direcionar. É papel do assessor também entender o que você quer para te direcionar pro gestor certo. Mas todas essas pessoas pegam dados do research para fazer essas recomendações. Do research, do mercado. Na verdade, o mercado tem vários providenciadores de dados também. Então, tem de tudo. Não sei se eu consigo responder essa pergunta, mas pode ser do research. Eles têm análise própria também. Eles podem fazer uma análise própria também. Não necessariamente só do research. O research é um dos canais. Os analistas de research têm, tipo, o que eles avaliam quando eles vão pesquisar sobre uma empresa, assim? Também depende. Depende do setor. Mas assim, o que a gente quer saber é, no final do dia, o que eles estão fazendo. É o valuation de uma empresa, tá? Em equities, principalmente. Eu quero saber qual que é o valor dessa empresa. Quanto que ela vale. E isso é o analista que faz? Sim. Eu quero saber quanto que ela vale. O mercado, ele tem que dar um preço. Mas nem sempre tá certo. O trabalho do analista é entender qual que é o valor justo dessa empresa. Então, pode fazer que ela fale assim, o valor justo dessa empresa, dessa ação que representa um pedaço da empresa, é R$10. Mas o mercado está precificando a 4. Então, tem uma oportunidade ali, né? Se você está comprando a 4 e você acha que no longo prazo ele vale 10, você tem aí um ganho para se fazer. Então, o trabalho do analista é entender a empresa, estudar o potencial de crescimento dela e atribuir um valor para ela, que é o valor justo, que o mercado nem sempre está atribuindo. Né? O mercado é oferta e demanda. Então, o mercado é diferente do valor justo. Ele geralmente caminha para o valor justo, mas ele vai ir para cima e para baixo. Entendi. Mas aí, como que o analista fez isso? Tipo, tem uma ferramenta ou é modelagem matemática aplicada no Excel, assim? Tem modelagem matemática aplicada no Excel, né? A gente tem no mercado, as empresas que são listadas em bolsas também seguem regulações e regras. Então, tem uma forma padronizada deles publicarem os números das empresas. Como que é a receita, em qual linha, não sei o que, a gente tem, né, o DRE, né? A gente tem uma forma padronizada que todas as empresas em timing, a gente tem temporada de resultados, todo trimestre as empresas precisam publicar seus resultados. Então, os analistas se debruçam sobre os resultados, tem o resultado tal. Então, eles fazem meio que a modelagem baseado no histórico, vamos, né, modelar para que ela cresça dessa forma. A gente acha que vai crescer seguindo essa tendência histórica. Mas também tem um pouco do quali. A empresa tem planos de crescer, né, sei lá, comprar a fábrica daqui a 2 anos. Então, nossa estimativa é que isso aqui vai adicionar tal de crescimento para esse fluxo daqui. Ou, nossa, parece que o mercado está muito ruim, a gente acha que está muito competitivo, ou, né, o que vai acontecer? Vai contrair. Então, ele precisa colocar premissas e tentar projetar o que vai acontecer no futuro. Então, é baseado tanto em números históricos, tanto em mercado, entender como que os pares, a competição está se comportando, conversar com a empresa, entender o que a empresa planeja fazer, e com base em tudo isso, né, projetar, fazer essas projeções e avaliar quanto que essa empresa pode valer como, né, no futuro. Mas sobre a perspectiva de um crescimento de carreira, você vê que a curva, né, de crescimento é muito inclinada? Acho que no começo sim, até porque tem muito técnico por trás, né? Tem bastante conhecimento técnico que precisa saber, modelagem, Excel, então tem aí acho que esse fator de precisar aprender coisas um pouco mais técnicas, então tem uma curva de aprendizado. E isso é uma coisa que você aprende à medida que você vai crescendo, assim, ou na faculdade mesmo? Depende do curso, então acho que tem cursos que vão oferecer, mas assim, 99% do que você vai ser no trabalho. Beleza. E aí, só pra entender uma última coisa, então você estava na GP, em Research, e como que você veio parar na XP? Vamos lá, fui no Research do JP Morgan, então fiquei um tempo lá, estava nos Estados Unidos ainda,
veio a pandemia. E aí, em algum momento, eu resolvi que queria voltar pro Brasil. Vários motivos, principalmente pessoais, queria voltar pro Brasil. Então, comecei a, né, olhar, fazer networking, começar a perguntar, tá sabendo de vaga e tal. E surgiu a vaga na XP. Assim, foi também, né, aconteceu a oportunidade, tava procurando, surgiu a vaga na XP. Entrevistei e acabou dando certo. Foi um pouco. Também, as coisas sempre um pouco assim, né? Então, as coisas. Você tem que ter um pouco de esse componente de sorte. Eu estava procurando, ao mesmo tempo que surgiu uma vaga na mesma época que eu estava procurando. Pode ser que eu tenha ido para outro lugar, né? Se não tivesse, né, acontecido essa vaga. Então, foi um pouco dessa busca por voltar para o Brasil. Eu já sempre trabalhei com coisas relacionadas ao Brasil. Então, no Private Bank, na verdade, eu trabalhava com brasileiros. Então, eu fazia gestão de patrimônio de famílias brasileiras que tinham patrimônio offshore. Quando eu estava no research do JP, eu cobria mercados emergentes, então América Latina. Então, sempre sabia do que estava acontecendo no mercado brasileiro. Então, para mim, fazia muito sentido estar na XP e olhar o Brasil um pouco mais de perto também. E por que a XP? Pra mim, era uma cultura muito diferente. Eu vim de um bancão, né? Que tem uma cultura mais específica, que também tem seus méritos. Aprendi muita coisa, pessoas excelentes em termos de aprendizado. E a XP veio com uma proposta muito diferente, né? A XP é uma empresa com uma cultura muito específica, né? As pessoas são muito jovens, as pessoas têm muito esse espírito empreendedor. Então, para mim, essa cultura diferente me atraía bastante, né? A gente tá sempre bastante nas redes, nas mídias, então eu já conhecia um pouco do time, né? Então eu já olhava pro time e falava, nossa, muito legal essa empresa, pô, eles estão fazendo um trabalho super legal. Pra mim seria muito legal fazer parte desse time. Então acho que é uma combinação de coisas, mas acho que a cultura da XP pra mim era algo que eu achava super legal, assim, eu achava muito diferente que eu poderia fazer parte. Quando você menciona cultura empreendedora, em que sentido? A XP é uma empresa nova, quando você compara com os outros bancos, né? É uma empresa relativamente, não é mais pequena, ela é grande, mas ela começou há pouco tempo. Então, muito daquele espírito, né, de startup que existia quando ela era pequena, ainda permanece. Então, é muito encorajada que é você criar coisas novas, né? Eles te dão espaço para você criar coisa nova, quer dizer, mas você tem que correr atrás. Né? Você tem que criar, você que tem que, né, ir atrás, mas tem esse espaço para você criar coisas novas, tem esse espaço de você vir propor coisas diferentes, espaço para você criar produto, segmentos, que em lugares mais bem estabelecidos as coisas já estão mais azeitadas, né? As coisas já existem. Por outro lado, os processos são muito mais bonitinhos. Quer fazer alguma coisa? Provavelmente já tem um processo, né? Mais fácil até para fazer. Aqui tem muita coisa ainda precisa ser criada, que precisa de alguém que tenha um pouco dessa cara de pau e vontade de fazer as coisas acontecerem. Então tem um pouco dessa cultura de quer fazer? Desde que você tenha vontade, você pode fazer também. Você pode tentar fazer. E se não der certo, tá tudo bem. Isso é mais importante. Exato. Se não der certo, tá tudo bem. Vira a página, vamos pra próxima. Assim, tem muito essa cultura disso que é muito legal. E você pensa, tipo, ainda em ir pra outro lugar, ficar aqui na XP? Tipo, você tem algum sonho que você ainda quer realizar profissionalmente? Assim, eu acho que a XP, assim, tive um crescimento muito bom na XP. Eu acho que eu não teria crescido da mesma forma se eu estivesse em outro lugar. Então, então, me vejo aqui muito bem, eu tô super feliz, eu acho que eu me encaixo muito na cultura, eu abracei muito essa cultura de alguma coisa mais flexível, empreendedor, então acho que é conquistar cada vez mais, né? A vantagem da XP é uma coisa que a gente fala assim, você tem a oportunidade de ser a primeira em fazer certas coisas, né? Que outros lugares já fizeram pela primeira vez. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer pela primeira vez muitas coisas ainda, então tem ainda muito espaço para realizar. E por fim, só queria perguntar, assim, como VP de Research, o que isso envolve, assim, o que você faz? Como VP, especificamente, só explicando, né, a gente tem nomes, né, de cargos, mas não são todas as áreas, depende da área. Aqui a gente tem Analyst, Associate, VP, acho que é ED e MD, que é um meio que comum de mercado, principalmente em bancos gringos.
né? VP, geralmente, significa que você já tem um time, você já tem responsabilidades, né? Você faz gestão de pessoas, então já carrega um pouco mais de responsabilidade. Então, meu dia a dia né, eu faço parte das decisões, né, mais técnicas, né? Escrever relatório, fazer o trabalho de analista mesmo, mas ao mesmo tempo tem um time que eu preciso fazer a gestão, né? E também, né, fico envolvida em decisões estratégicas da área também como um todo. Então, acho que VP meio que significa isso. Você tem o papel de fazer o seu trabalho, né, a sua função dentro da empresa, mas também você tem o papel de fazer gestão de pessoas, que também é outro skill, outros desafios, né, que acho que envolve aqui no meu dia a dia também. Beleza. Bora lá? Uhum. Qual você acha que é a qualidade mais importante no mercado? Proatividade. Qual foi a sua maior conquista profissional? Apareceu num jornal, talvez? Jornal? Apareceu algumas vezes, mas sempre uma conquista. E qual habilidade você ainda quer desenvolver? Acho que ainda tem muito para aprender em termos técnicos. Sempre tem, na verdade. Sempre tem o além que você tem a aprender em termos de mercado financeiro. Um livro que você recomenda? Vou falar um livro recente que eu li, que chama The Ride of a Lifetime, que é do atual. Esse também é atual CEO da Disney. Ele conta toda a trajetória dele e você vê que as coisas não são uma linha reta. Qual a palavra que descreve o seu estilo de liderança? Eu acho que eu sou exigente, mas muito comigo mesma também, mas com as pessoas que trabalham comigo. Qual foi a habilidade que mais te ajudou na sua carreira até agora? Acho que flexibilidade. E qual profissional você gostaria de ver aqui no episódio do Unicast? Nossa! Guilherme Benchimol. O desafio. O desafio. Faça networking, busque conhecer pessoas diferentes, de áreas diferentes, para você se encontrar na sua carreira. A segunda coisa que eu falaria abraça as oportunidades que vão aparecer na sua frente. Às vezes ela não é aquilo que você queria exatamente, mas você não vai saber até você tentar, até você, né, experimentar aquilo ali. E em terceiro, acho que é super importante para o mercado financeiro é saber inglês bem. Então, desenvolva essa habilidade. Perfeito. Obrigada, Jenny. Eu queria muito agradecer a sua presença. Foi fenomenal ter você aqui. E deixa aí um espaço, caso você queira falar alguma coisa, um recado final, assim. Não, super obrigada pelo convite. Acho super legal essas iniciativas. Acho que, assim, entendo que é um período difícil para estudantes. Eu já passei por isso, sempre vejo as pessoas passando por isso, mas, assim, as coisas sempre vão se encaixando e dando certo, né? Às vezes você acha que uma porta se fechou, mas outra porta sempre se abre, e às vezes isso você não sabe para onde aquilo vai te levar. Mas é o que eu falei. Faça networking, busque aprender, busque conhecer pessoas que alguma coisa, né, você vai aprender, alguma coisa, enfim, você vai chegar em algum lugar. These my dollars make it hurt.